gravando. Bom, gravando, então, vamos lá. Gente, seguinte, quem ainda não registrou presença, por favor, fazê-lo aí no chat, por gentileza, certo? Como eu havia dito para vocês no primeiro tempo, o vídeo de pré-aula que está gravado lá no canal e também a aula do semestre passado, eu fiz, né, essa aula eu montei, eu estruturei, baseado nesse livro aqui, que é o livro Lógica Elementar, do professor Desidério Mucho, que é um professor português, certo? Eu até falo sobre esse livro lá no canal, tá no vídeo de pré-aula. E essa aula de hoje, essa aula agora, né, eu fiz baseado em outro livro, que no caso é esse livro aqui, é o Introdução à Lógica, do professor César Mortari, certo? E eu achei a abordagem do professor César Mortari bem interessante também. Ela acaba complementando aquilo que eu já falei nos vídeos que estão gravados, certo? E eu acredito que isso vai fazer com que vocês tenham uma compreensão inicial do que vem a ser a lógica modal. Na nossa aula da semana que vem, né, eu deverei concluir esse assunto que eu vou começar hoje, porque eu acho que a parte de mundos possíveis, a gente não vai conseguir chegar até lá, mas se chegar, ótimo, certo? Se não, a gente conclui na próxima semana. E na próxima semana também, de acordo com o meu cronograma, nós vamos ver os sistemas dedutivos na lógica modal, né? Ou seja, como é que a gente utiliza o Tableau na lógica modal, tá certo? Bem, para a gente começar nossos trabalhos, vamos aqui para nossa lousa digital, como sempre, né? Vou apresentar aqui para vocês. E eu preparei aqui um pequeno roteiro que vai nos auxiliar nessa empreitada, certo? Aí. Pronto. Só mudar aqui da canetinha. Bem, o que é que eu queria começar, né? Fazendo uma breve revisão do que vocês já viram até esse momento dentro do campo da lógica proposicional e da lógica de predicados, certo? Por que eu preciso fazer isso? Porque a lógica modal, ela vai utilizar praticamente tudo que vocês já viram, né? Todos os conceitos, principalmente o conceito de consequência lógica, de consequência sintática, consequência semântica, né? Tabela verdade também, tautologia, enfim, muita coisa que vocês já viram, a gente vai precisar dar uma resgatada para poder aplicar aqui também no nosso campo, que é a lógica modal. Bom, primeiro ponto que a gente precisa recordar é que a lógica, né, ela tem como objetivo o estudo de princípios e métodos de inferência ou do raciocínio vago. Então, toda vez que a gente falar sobre lógica em algum dado momento, a primeira ideia que a gente sempre precisa manter em mente é que eu vou estudar lógica para quê? Para compreender princípios e métodos de inferência, né? E obter raciocínios válidos, ou melhor, verificar quando é que um raciocínio é válido ou não. E aí os raciocínios inválidos a gente já sabe que eles se chamam, né, falácias, tá certo? Entendido? Bom, quando a gente fala de métodos para verificar se um raciocínio é válido ou não, aí a gente precisa lembrar de quê? Do conceito de consequência lógica, né? Então, uma noção informal de consequência lógica que foi apresentada, que eu espero que vocês levem sempre esse conceito com vocês, é que, informalmente, uma determinada proposição, ela é consequência lógica de outra, ou de um conjunto de outras proposições, quando esta proposição é verdadeira, sempre que as suas premissas, ou melhor falando, as proposições às quais ela está fundamentada também são verdadeiras, né? Então, se toda vez que as premissas são verdadeiras, a minha conclusão também é verdadeira, eu tenho uma definição informal do que vem a ser a consequência lógica, certo? Entendido? Bom, vou pegar aqui o livro do professor César Mortari para pedir uma ajudazinha a ele a respeito de alguns conceitos que a linguagem que ele utiliza eu acho muito boa também, né? Por exemplo, quando ele define o que é um sistema lógico, né, ele diz o seguinte, um sistema lógico, isto é, uma lógica, ela compreende uma linguagem artificial na qual argumentos em linguagem natural
podem ser codificados, ou melhor, formalizados, né? No caso aqui, ele fala em língua portuguesa, eu já coloquei linguagem natural, assim, mais que para generalizar a coisa. Então, fica claro para vocês que um sistema lógico, ele vai constituir de uma linguagem artificial, certo? Que, através dessa linguagem artificial, eu vou pegar sentenças da linguagem natural e vou formalizá-las, correto? Bom, quais são as vantagens de uma linguagem formal? Primeira vantagem é a questão de uma gramática muito rígida, né? Então, eu tenho uma linguagem formal, uma gramática muito bem especificada, certo? Bem caracterizada, e dado essa rigidez gramatical, nas linguagens formais, né, nas linguagens artificiais, nós nos livramos do problema da ambiguidade, correto? Entendido? Então, basicamente, essas são as principais vantagens de uma linguagem formal, ou melhor, de uma linguagem artificial. Quando a gente fala de linguagens artificiais, é bom a gente lembrar sempre que linguagens de programação, elas constituem também linguagens artificiais, certo? Tanto que não tem como você escrever um programa ambíguo, né? A menos que a sua lógica de programador que você possa vir a ser ambígua, tudo bem. Mas, em tese, é impossível você escrever um programa ambíguo, correto? Bom, vamos passar aqui adiante. Outro conceito que a gente precisa rever, né, que são conceitos importantíssimos, são a consequência lógica, né? Então, a gente viu nos nossos estudos que a consequência lógica ela pode ser classificada em consequência lógica semântica e em consequência lógica sintática. O professor César Mortari ele diz o seguinte com relação à consequência lógica semântica. Uma fórmula alfa é consequência lógica de um certo conjunto de fórmulas gama, se todas as interpretações se tornam verdadeiras, todas as interpretações que tornam verdadeiras todas as fórmulas de gama, também tornam a alfa verdadeira. Ou seja, quando a gente fala de consequência lógica semântica, eu estou me referindo à interpretação desse conjunto gama de premissas, né? E a conclusão alfa, certo? Essa sentença alfa seria a nossa conclusão. Então, a interpretação que torna todas aquelas premissas verdadeiras também torna a conclusão verdadeira, isso nós dizemos, se acontece isso, nós dizemos que há consequência lógica, certo? Então, vejam consequência semântica, consequência lógica semântica. Então, a semântica sempre vai estar relacionada à questão da interpretação, né? E a interpretação na lógica clássica, ou é verdadeiro ou é falso, beleza? Bom, e com relação à consequência lógica sintática, observe bem o que o professor César Mortari fala quando a gente se refere a esse tipo de consequência lógica. Ele diz o seguinte, ou também manipulação de símbolos. Uma fórmula alfa é consequência lógica de um certo conjunto de fórmulas gama, se é possível derivar alfa a partir das fórmulas que estão em gama por meio do uso de regras de inferência, certo? E, eventualmente, de axiomas. Então, vejam bem, quando a gente fala de consequência lógica semântica, eu estou me referindo à questão da interpretação, certo? E quando eu falo de consequência lógica sintática, eu estou me referindo a derivar, né? Derivar uma determinada fórmula a partir de outras. Então, o que a gente fez durante os nossos estudos da dedução natural, do sistema axiomático, foi o quê? Foi mostrar que uma determinada fórmula alfa, ela era derivada de um conjunto de fórmulas gama, aplicando regras de inferência ou um conjunto de axiomas. Lembre-se que quando a gente trabalhou com a dedução natural e com sistemas axiomáticos, nós não estávamos preocupados com a questão de interpretação, certo? Eu não sei se vocês lembram bem disso, mas o nosso foco, né, nesse assunto, na dedução natural, era verificar se a partir de determinadas fórmulas, se eu conseguiria derivar aquela conclusão a partir delas. Como? Aplicando as regras de inferência, aplicando as regras de substituição, né? E aí, quando a gente falou de dedução natural, vocês devem lembrar que a gente viu alguns modos de dedução natural, alguns sistemas de dedução natural, certo? Particularmente, foi bem completa essa nossa parte sobre dedução natural. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre isso.
Beleza? Então, isso com relação à consequência lógica. Então, a gente pode ter tanto uma consequência lógica semântica quanto uma consequência lógica sintática. E aí a gente volta para aquela ideia dos sistemas serem corretos e completos, certo? Então, a corretude e a completude, essa ideia, ela deriva justamente da importância, né, do fato de você ter, de que um sistema lógico precisa ser correto e completo, ou seja, ele tanto deve prover uma consequência lógica semântica, como também uma consequência lógica sintática, certo? Então, nesse caso, os sistemas que provêm isso, eles são corretos e completos. A lógica proposicional, a lógica de predicados, todos são sistemas corretos e completos. Bom, vimos também, né, alguns métodos para testar a validade de um argumento. Então, observe que eu estou o tempo todo focando na ideia de a validade de argumento, que é a essência da lógica, certo? Então, a gente viu a tabela verdade, vimos que a tabela verdade ela é muito complexa. Ah, dá para mim aplicar a tabela verdade em tudo? Não, em lógica proposicional, joia. Mas em lógica de predicados, vocês viram que não rola muito tabela verdade, certo? A gente vai ter que trabalhar com dedução natural, como vocês viram lá nos vídeos, certo? Vimos o tabuleau analítico, excelente método, né, inclusive para uma implementação, né, na forma de um provador automático de teoremas, utilizando uma linguagem que seja do seu agrado, né, assim, uma linguagem com a qual você está familiarizado, certo? Tabuleau analítico muito tranquilo, né? Inclusive vimos alguns aspectos computacionais. Podíamos ter visto mais coisas? Podíamos, né? Mas isso daí ficaria para um curso mais avançado de lógica. O nosso curso de lógica e matemática é um curso apenas introdutório. Dedução natural, vimos vários modelos de dedução natural, certo? E vimos, por fim, o modelo de resolução, correto? Entendido? Pronto, então, esses foram os nossos sistemas, né, de verificação dos nossos, para testar a validade, correto? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Gente, então, nesse caso, né, dando continuidade aqui à nossa explicaçãozinha, é importante nós definirmos aqui uma diferença, né? Nós já estamos chegando perto do que vem a ser o objeto do nosso estudo, de fato, aqui desse momento, certo? Então, qual é a diferença entre lógica clássica e a teoria do silogismo? O que acontece? Acontece que, às vezes, a gente pode confundir, né, dizer assim, a lógica aristotélica era a lógica clássica, né? Não é bem assim, né? O que foi que Aristóteles fez? Aristóteles, ele construiu a chamada teoria dos silogismos, e a partir dessa teoria do silogismo, né, os silogismos aristotélicos, e aí vocês sabem que um dos mais famosos é aquele todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, certo? A partir daí é que a gente pode dizer assim, surgiram os sistemas lógicos. E a gente viu nas nossas aulas anteriores, né, mais para o início do curso de lógica matemática, que os grandes avanços da lógica matemática e a fusão dela com a matemática, digamos assim, veio acontecer no século XIX, a partir do século XIX. Claro que teve Leibniz, né, também teve suas contribuições e tal, mas o grande salto começou a partir do século XIX. Então, a lógica clássica, a gente pode dizer que ela compreende, né, vamos colocar aqui uma classificação do ponto de vista didático, né, a lógica proposicional e a lógica de predicados, também conhecido como lógica de primeira ordem, certo? Se você está falando aí de uma lógica de primeira ordem, né? Então tem lógicas de ordens superiores à primeira? Tem, e é justamente o que a gente está vendo. Já deixei aqui assinalado o tópico para vocês, certo? Então, quando a gente fala de lógica de predicados, eu vou focar aqui na lógica de predicados para vocês entenderem bem a ideia da lógica de segunda ordem ou de ordens superiores, certo? Então, na lógica de predicados, eu quantifico, né, as variáveis, certo? Então, vocês devem lembrar que em toda sentença da lógica de predicados, a quantificação, ela é a quantificação de uma variável, né, para todo x, para todo y, ou existe um x, existe um y, existe um x, para todo y, e por aí vai, certo? Numa lógica de segunda ordem, a quantificação não é das variáveis, a codificação dos predicados, certo?
E eu vou pegar aqui um exemplo que o professor César Mortari coloca, e aí fica fácil para vocês entenderem. Deixa eu procurar aqui o exemplo que ele coloca. Ele diz o seguinte, ó, presta atenção, ao longo do livro do professor César Mortari, os exemplos que ele utiliza geralmente envolvem os mesmos personagens. São duas atrizes, um gato, que é o Miau, né? As atrizes geralmente é a Claudia Schiffer e a Salma Hayek, né? Então, se um dia vocês adquirirem esse livro, né, professor César Mortari, vocês vão observar esse detalhezinho, beleza? Então, observem bem esse argumento, né? Ele diz o seguinte: Claudia Schiffer e Salma Hayek são lindas. Aí a conclusão: há uma propriedade que Claudia Schiffer e Salma Hayek têm em comum. Então, vejam que essa conclusão, né, está quantificando, né, não uma variável. Ou seja, se a gente for colocar isso simbolicamente, né, nós poderíamos colocar assim, deixa eu fazer aqui igual o que tem aqui no livro do professor. Então, o predicado L é o predicado linda. Eu estou dizendo que Claudia Schiffer, que está sendo representada pela constante C, ela possui essa propriedade, né? Propriedade linda. E essa mesma propriedade também a Salma Hayek a possui. Então, simbolicamente, a expressão Claudia Schiffer e Salma Hayek são lindas poderia ser simbolizado assim. A nossa conclusão ficaria da seguinte forma: existe X, né, X maiúsculo, para representar aqui o predicado, tal que esse predicado ele vale para Cláudia e esse mesmo predicado vale para Salma, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Temos uma sentença de uma lógica de segunda ordem, certo? E aí ele diz o seguinte, ó: como você vê, na conclusão, temos quantificação sobre um predicado de indivíduos. E é isso o que caracteriza a lógica de segunda ordem, certo? Então, o que caracteriza uma lógica de segunda ordem é a quantificação de predicados e não a quantificação de variáveis. Então quer dizer que quando eu tiver quantificação de variáveis na lógica de predicados de primeira ordem, beleza. Se eu tenho uma quantificação de predicados, eu já não tenho uma lógica de primeira ordem, eu tenho uma lógica de segunda ordem, correto? Então, continuando aqui o que o professor César diz. Em um cálculo de terceira ordem, temos quantificação sobre predicados de indivíduos, e assim por diante. Então, você observa que, à medida que você aumenta as ordens, né, uma lógica de terceira, quarta, quinta, então você vai ter predicado sobre predicado e assim sucessivamente, certo? Então, você começa na lógica de primeira ordem com a quantificação sobre variáveis, né? Na lógica de segunda ordem, a quantificação sobre predicados. Numa lógica de terceira ordem, a quantificação de predicados sobre predicados e assim sucessivamente, beleza? Professor, como é que a gente estuda isso aí? Bom, isso aí já é assunto para cursos mais avançados, né? Diria eu, se algum de vocês resolver fazer pós-graduação, mestrado e, quiçá, doutorado, nessa área mais formal, né, escolher esses campos, com certeza irão estudar isso aí. Beleza? Bom, já quase fechando aqui a nossa breve revisão, né? Vamos aqui recordar os nossos princípios lógicos. Por quê? Esses princípios lógicos, eles também são muito importantes do ponto de vista da lógica clássica e para lógicas não clássicas. E aí é importante lembrar o seguinte: algumas lógicas não clássicas, elas não, digamos assim, provêm alguns desses princípios. Então, esses princípios lógicos que a gente vai recordar aqui, eles são válidos para a lógica clássica, certo? Então, o primeiro princípio, né, para quem não está lembrado, é o princípio da identidade. O que é que o princípio da identidade diz? Essencialmente, ele vai dizer o seguinte, ó: se há, então há, certo? Então, o princípio da identidade, em linhas mais formais, ele diz o seguinte: se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. É um tanto óbvio ululante, né? Um negócio desse, a gente diz assim, pô, mas isso é muito lógico, tá certo? Bom, na lógica proposicional eu posso representar assim. Na lógica de predicados de primeira ordem, eu representaria da seguinte maneira: para todo x, se x satisfaz o predicado P,
então X satisfaz o predicado P. Esse é o nosso princípio da identidade, né? O princípio da identidade também pode ser encarado como sendo o seguinte: A é igual a A. Ou seja, Giovanni é igual a Giovanni, Madison é igual a Madison, Emerson é igual a Emerson, né? Se eu dissesse que Madison é igual a Giovanni, eu estaria ferindo o princípio da identidade, correto? Deu para entender, né? Bom, o próximo princípio lógico, que vocês devem recordar também, é o nosso amiguinho princípio da não contradição. No princípio da não contradição, que o professor César Mortari coloca para a gente aqui, ele diz o seguinte, ó: não é verdade que há e não há, certo? Então, vocês devem estar lembrados que quando eu apresentei para vocês o princípio da não contradição, eu utilizei basicamente só essa contradição aqui, certo? Eu apresentei isso aqui. Então, essa sentença aqui é falsa, né, uma contradição. Como eu estou negando a contradição, então essa sentença todinha acaba sendo uma tautologia. E eu achei bem interessante essa forma como o professor apresenta. Então, ele diz o seguinte, ó: dado uma proposição e a sua negação, pelo menos uma delas é falsa, né? Então, aqui ou seja, não é verdade que há e não há, certo? Numa outra versão, um objeto pode ter e não ter uma certa propriedade. Então, ele apresenta aqui para a gente esse mesmo princípio expresso como uma sentença da lógica de predicados, né? No caso aqui seria uma sentença, tanto uma sentença quantificada universalmente, para todo x, não px, não px, não é verdade que px e não px, certo? Então, essa seria uma forma de nós falarmos do princípio da não contradição, utilizando a lógica de predicados de primeira ordem. Da mesma forma que a gente poderia também ter, como ele diz aqui, né, a seguinte sentença: não existe x tal que x satisfaz P e x não satisfaz P, ou seja, não px. Então, essas duas formas aqui, né, são válidas para representar o princípio da não contradição, certo? O princípio da não contradição, que é um velho conhecido de todos vocês aqui, correto? Bom, ainda faltam dois outros princípios. Vamos lá. Princípio do terceiro excluído, que é velho conhecido de vocês. Meu Deus. Excluído. E, lembrando, princípio do terceiro excluído, na lógica proposicional, como é que a gente representava? A disjunção não há. E a gente sabe que isso aqui é uma tautologia. Princípio do terceiro excluído, na lógica de predicados de primeira ordem, seria o seguinte: para todo x, x satisfaz P, ou x não satisfaz P. Correto? Então, como ele diz aqui, ó, dado uma proposição e sua negação, dado uma proposição e sua negação, pelo menos uma delas é verdadeira. No caso do princípio da não contradição, ele dizia o seguinte: dado uma proposição e sua negação, pelo menos uma delas é falsa, certo? Então, vejam bem, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído, né, tem essa sutil diferença. Enquanto que o princípio do terceiro excluído diz que, dado uma proposição e sua negação, uma delas é falsa, no princípio do terceiro excluído, né, dada uma proposição e sua negação, uma delas é verdadeira, certo? Então, fica bem claro para vocês. E, para finalizar essa questão dos princípios, nós temos o princípio da bivalência. Esse princípio da bivalência, eu recordo bem que eu não mencionei ele para vocês ao longo do nosso curso. O que é que o princípio da bivalência diz? Que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, certo? Entendido? Então, ele pode acabar sendo confundido com o princípio do terceiro excluído, certo? Mas é uma sutil diferença, né? Vejam bem, no princípio da bivalência, ele vai dizer que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. No princípio do terceiro excluído, ele diz que, dado uma proposição e sua negação,
pelo menos uma delas é verdadeira, certo? Então, cuidado para não confundir o princípio da bivalência com o princípio do terceiro excluído. A diferença é muito sutil, muito mesmo, tá certo? Bom, e para fechar, certo? A gente precisa lembrar que, além desses princípios, né, da lógica clássica, a gente também tem algumas outros pontos, como, por exemplo, a questão dos operadores, né? Como ele diz aqui, além da obediência a esses princípios, algumas outras coisas valem ainda na lógica clássica, que são os operadores, esses operadores todo mundo aqui está lembrado quais são, né? O universo de uma estrutura é sempre não vazio, certo? Então, toda vez que a gente vai fazer uma interpretação, né, de uma fórmula da lógica de predicados de primeira ordem, nós precisamos considerar um determinado universo de interpretação. E esse universo de interpretação, o universo do discurso, né, ele deve ser não vazio, certo? As constantes individuais, elas têm referência, né, isto é, deve haver um indivíduo no universo dessa estrutura, qual a constante, o termo é o nome. Ok? Então, isso são pontos que a gente mencionava a respeito da lógica clássica. E o professor Mortari diz o seguinte: uma lógica, como a lógica clássica, pode ser caracterizada, como vimos anteriormente, por uma relação de consequência definida sintática ou semanticamente. Pronto. Então, isso aqui fecha a nossa breve revisão sobre a lógica clássica. Então, o que é que aconteceu? Viramos a página, né? Nós estudamos lógica clássica até a semana passada, né, com a lógica de predicados, e agora a gente vai passar para uma lógica não clássica, beleza? Vamos aqui avançar um pouquinho. Seguinte. Bom, quando a gente fala de uma lógica não clássica, né, e agora, no caso, a lógica modal, nós vamos focar nosso estudo em quê? Né? Como ele diz aqui, as possibilidades de aplicação da lógica clássica são fantasticamente enormes. Contudo, há alguns sinônimos. Por exemplo, né, no caso da na lógica clássica, a gente encontra aplicações dela para diversas coisas no mundo, certo? Mas vocês devem recordar que constantemente eu insistia em dizer para vocês que não era possível modelar toda a realidade através da lógica proposicional ou da lógica de predicados de primeira ordem, que ela tem limitações. E é aí que surgem, é aí que pintam em nossa vida as chamadas lógicas não clássicas, certo? E aí ele dá aqui um exemplo que é bem bacana. Eu tenho aqui uma premissa 1 e uma premissa 2. Na premissa 1 está dizendo o seguinte: João casou com Maria. Na premissa 2 diz que Maria é viúva. A conclusão: João casou com uma viúva. Certo? Bem, se a gente fosse representar isso aí, através da lógica de predicados de primeira ordem, nós precisaríamos constituir um predicado, no caso aqui o predicado C, né? X casou com Y, e um outro predicado B, que estabelece uma propriedade, que é X é viúva. Correto? Só que vejam, na estrutura das sentenças, né, existe um detalhe aí que não pode passar despercebido para quem está analisando, quem está fazendo a análise lógica da sentença, certo? Então, nós poderíamos pegar esse argumento A1 e representar através de um argumento, né, na lógica de predicado da seguinte maneira: CJM, ou seja, J casou com M, no caso aqui o J e o M são as constantes que significam José e Maria, BM, ou seja, Maria é viúva, e a conclusão é que existe um X, tal que X é viúva, e o J casou com esse X, certo? Bom, aí tem alguns poréns, né? Como o professor César coloca aqui para a gente, né? Ele diz que esse argumento aqui, ele está numa forma válida, correto? Beleza? Bom, aí tem um outro argumento, que é o seguinte: a premissa, Sócrates corre, e a conclusão é Sócrates terá corrido, certo? Então, observe nos dois argumentos
que nós temos uma relação aqui de tempo, certo? E essa questão do tempo não está coberta pela lógica proposicional, aliás, pela lógica de predicados de primeira ordem. Então, como o professor César diz aqui no livro dele, ó, o resultado é uma forma de argumento válida, certo? Realmente esse daqui é um argumento válido, e que contraria algumas intuições nossas, certo? Quanto ao argumento A2, ou não teríamos distinção entre as proposições Sócrates terá corrido, seria a mesma coisa que Sócrates corre. Então, veja bem, se eu fosse representar essas duas proposições aqui, utilizando um predicado corre, né, para representar Sócrates correu ou está correndo, né, então eu teria uma representação que não me permitiria distinguir se o Sócrates corre ou se ele terá corrido. Então, vejam aí, a questão do tempo, né, não, a lógica de predicados de primeira ordem, ela não consegue alcançar. Vamos continuar aqui o que o professor diz, certo? Ou teríamos que usar C para representar corre, certo? Seria C, Sócrates corre, e T, X, Sócrates terá corrido. E aí nós teríamos um argumento inválido, correto? Bom, então, preste atenção. A razão da ausência de considerações temporais na lógica clássica é que ela surgiu para auxiliar na fundamentação da matemática, em que o tempo, claro, não é essencial. Pronto, então aqui o professor César nos mostra por que a lógica clássica ela não lida com o tempo, né? Porque as lógicas proposicionais e de predicados, elas foram desenvolvidas mais para, como ele diz aqui, para a fundamentação da matemática. E as questões temporais não estavam nas preocupações dos lógicos matemáticos, né? Não fazia parte dessas preocupações, certo? Aí, o que acontece? Né? Surgem as lógicas não clássicas, mas vamos avançar aqui um pouquinho, certo? Bom, uma outra abordagem para o nosso argumento A1, e aqui, nesse caso, a gente já está começando a tentar inserir a noção de tempo, certo? É o seguinte, então vejam bem, vamos supor, né, que eu tenho aquele argumento A1 que vocês já viram, mas agora eu também tenho um N que representa um instante presente, né, eu tenho a ideia de instante agora, eu tenho esse predicado I, ou seja, que X é um instante, está dizendo que X é um instante, esse N é o instante presente, esse outro predicado menor que, está dizendo que X é menor do que Y, no caso aqui do instante, se eu digo que um instante X é menor do que um instante Y, é sinal de que um instante é mais recente do que o outro, né? Como ele diz aqui, né? O primeiro dos argumentos anteriores poderia ser formalizado na lógica clássica de uma maneira indicada a seguir, onde N representa o instante presente, o agora, o I, a propriedade X é um instante, menor que a relação binária entre instantes, tal que X menor que Y significa que X é anterior a Y, então aqui seria um predicado binário, certo? É uma relação binária. Além disso, B não é mais a propriedade X é uma viúva, então esse B aqui não é mais X é uma viúva, mas sim uma relação binária entre um indivíduo e um instante. Ou seja, X é viúva em Y. Observem que nós estamos começando a modificar a nossa abordagem para poder inserir a noção de tempo, certo? E o tempo é algo modal, ok? Então, vamos lá. Enfim, continuando aqui, né? A relação C, que na nossa primeira abordagem era X casa com J, agora ela vai ser uma relação ternária, ou seja, X casa com J em Z, ou seja, em um determinado tempo Z, e a relação R, essa relação R é para o nosso segundo problema, nosso segundo argumento que precisa ser modelado, também uma relação binária que expressa que X corre em Y. Então, vejam que agora eu estou tentando construir uma estrutura, um esquema, que a noção temporal ela passe a ser trabalhada também. Porque até então, aquela primeira tentativa de modelagem, de formalização, eu não tinha condições de abordar o tempo,
certo? O tempo para mim ali era indiferente. Agora eu inseri mais um componente na minha estrutura, no caso aí o tempo, correto? Desse modo, a gente começa a ter um esquema, uma estrutura mais próxima do que eu estou tentando formalizar, que é justamente isso daqui, meus queridos. Então, o meu argumento A1, né, a minha premissa 1 vai ficar da seguinte maneira. Existe Z, né? O que é esse Z? O Z é um instante, né? Esse instante é menor do que o tempo atual, ou seja, é um instante anterior ao tempo atual, e o J casou com o M nesse instante Z, certo? Entendido? Bom, M é viúva atualmente, certo? Então, esse N, como foi colocado aqui para vocês anteriormente, esse N representa o agora, certo? E a relação B, que anteriormente simbolizava o estado de viuvez, ou seja, X é viúva, ele agora está dizendo que X é viúva num dado instante Y. E esse instante Y, nesse caso aqui, é o N, que é o agora. Então, a Maria é viúva agora. Ou seja, nossa conclusão diz o seguinte, que existe um X, existe um Z, tá ok. Maria é viúva agora e anteriormente, né, no instante anterior, o José casou com ela, certo? Ó, o X casou com... O J casou com esse X nesse instante anterior, certo? E o X, no caso que é a Maria, ela é viúva nesse instante anterior. Não é agora, ela é viúva anteriormente, certo? Então, agora ficou mais claro para vocês entenderem que se o João casou com a Maria, e a Maria ela é viúva, né? E o João casou com uma viúva, significa que a Maria ela é viúva anteriormente, ela não é viúva do João. Deu para entender? Bom, vocês vão conseguir compreender depois, pensarem um pouquinho mais sobre isso. Já o nosso segundo argumento, certo? Que é o argumento que dizia, ó, Sócrates corre e Sócrates terá corrido, né? Logo, se o Sócrates corre, então ele correu em algum momento, certo? O que eu estou querendo dizer é isso. Se ele tem a propriedade de correr, se ele é capaz de correr, então em algum momento ele terá corrido, correto? Agora, como eu tenho uma relação binária que x corre em um determinado tempo y, agora sim, ó, o Sócrates corre agora, né? Porque a gente sabe que esse n ele simboliza o agora, né? O tempo agora. E eu estou dizendo que existe um z, tal que esse z é um instante, né? E o tempo agora ele é anterior, né, a esse instante, ou seja, estou dizendo que o n ele é anterior a z, certo? Ou seja, o z é um tempo passado. Então, existe um W né, e existe um W, tal que esse W também é um instante, esse instante é anterior a esse Z, e o Sócrates correu nesse tempo. Né? Então, se esse W é um tempo anterior a esse instante Z, significa que o Sócrates terá corrido, correto? Então, assim fica muito mais completa, né, a minha formalização utilizando lógica de predicado de primeira ordem para essa situação. Então, eu já consegui, através disso daqui, incluir uma noção de tempo. Só que essa noção de tempo foi incluída dentro da lógica de predicados de primeira ordem. Qual é o melhor dos mundos? Qual é o ideal? É que eu tenha um sistema lógico que já me proporcione, né, mecanismos para lidar com o tempo, correto? E aí que entra a lógica modal temporal, ok? Ou melhor falando, né, as nossas lógicas modais. E aí, nesse caso, né, a gente já pode falar um pouquinho aqui sobre a questão, né, de outros operadores. No caso aqui, são chamados operadores temporais. Então, nós vimos, ao longo do nosso estudo, os conectivos, que são operadores funcionais, né? Esses conectivos, eles retornam um valor de verdade de uma determinada sentença. Vimos os nossos quantificadores, né, isso já na lógica de predicados de primeira ordem, e agora a gente
começa a ser apresentada a um outro conjunto de operadores, né? Que no caso aqui são os operadores temporais. A gente vai estudar a lógica modal temporal? Não, eu estou apenas mostrando para vocês, né, uma subdivisão, ou melhor, um outro sistema lógico, né, modal, que é a chamada lógica modal temporal. E reforçando que a lógica modal ela tem vários outros sistemas lógicos, né, que a gente viu, lógica deôntica, né, dóxica, e por aí vai. A gente viu anteriormente. Bom, o que é que o professor César coloca aqui para a gente, né? Ele diz o seguinte, ó. A ideia básica de uma lógica do tempo é simplesmente a introdução de novos operadores na linguagem lógica em vez de instantes no universo. O que a gente tentou fazer anteriormente foi incluir essa ideia de instantes do universo, instantes no universo, a gente criou essa entidade de instantes no universo, mas se eu quero realmente trabalhar com uma lógica do tempo, né, então eu quero lidar com relações temporais, é preferível que eu trabalhe com operadores temporais. Nesse caso aqui, nós temos dois operadores temporais, o operador P, né, e o operador F. Ah, professor, só isso aí? Não. Lógica temporal é um assunto bem mais complexo, que requer mais algumas horas de estudo, e eu não vou me aprofundar nesse ponto. Mas existe muita bibliografia boa nesse sentido. Se você colocar naquele que tudo sabe, nosso amigo Google, lógica temporal, ou manual de lógica temporal, ou dissertação sobre lógica temporal, vocês vão encontrar muito material sobre isso. E, mais uma vez, fica como dica para possíveis TCCs no tempo futuro, tá certo? E aí eu posso até orientar também. Bom, gente, então, voltemos para cá. Eu tenho dois operadores, basicamente eu tenho dois operadores, né? Eu tenho um operador foi o caso que é um operador que está dando a noção de passado, e tem um operador F, que seria um operador que dá uma noção de futuro, será o caso que. Então, aqueles meus dois argumentos anteriormente, eles poderão ser simplificados, né, poderão ser apresentados de uma maneira mais simples, né, utilizando esses operadores. Então, no caso aqui, eu estou dizendo na minha premissa 1, que foi o caso que João casou com Maria, certo? Maria é viúva, né? Então aqui nós estamos falando do tempo presente, Maria é viúva. Então, foi o caso, né, certo? Que existe um X, tal que o X é uma viúva e essa viúva casou com o J, né? No caso, o José. Então, aqui a gente está dizendo que a Maria, ela se tornou viúva e depois casou com o José, certo? Ela não casou com o José e se tornou viúva. Ou seja, o José não faleceu, tá certo? E o nosso outro probleminha, né, que era Sócrates corre, né? Então, será o caso que foi o caso que Sócrates correu. Ou seja, futuramente, é possível que Sócrates tenha corrido, certo? Entenderam? Então, observem essas estruturas que eu coloquei agora, e depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF dessa lousa digital, lá para vocês estudarem melhor. Vocês vão ver que a gente começou com uma estrutura bem complexa. Primeiro, a gente tentou representar através da lógica de predicados, né? Ficou um negócio assim que a gente não conseguia, o argumento A2 não tínhamos condições de representar, né? Havia uma limitação. Depois a gente tentou inserir a ideia de instantes no nosso universo do discurso. Essa inserção do instante deixou a fórmula bastante complexa, né? Mas a gente conseguiu representar, né? Os dois argumentos a gente conseguiu representar. Porém, se nós introduzirmos os operadores temporais, e aí a gente passa a trabalhar com o sistema de lógica temporal, né? Numa lógica modal temporal, nós temos condições de representar de maneira bem mais simples, como vocês podem observar aqui, correto? Então, agora a gente está desembarcando no fabuloso mundo da lógica modal, ok? Então, quais são as lições que a gente pode tirar daqui? É que quando eu começo a trabalhar com um sistema de lógica que não é uma lógica clássica, esse sistema ele vai de alguma maneira, estender
a lógica clássica, para que, através desse sistema lógico, eu possa representar ou trabalhar com um universo mais complexo, com aspectos que a lógica clássica, seja ela proposicional ou de predicados, não tem condições de, vamos dizer assim, de abarcar, né, de alcançar. No caso, as noções temporais, as lógicas clássicas elas não tinham, a menos que eu inserisse essa ideia de instantes e tal, né, a gente conseguiu alguma coisa nesse sentido, tá certo? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais, e aí a gente chega numa definição muito, muito interessante, né? Ele diz aqui, o professor César Mortari, ele, do ponto de vista didático, né, ele subdivide essas lógicas não clássicas em lógicas complementares e lógicas alternativas. As lógicas complementares, ele diz assim, são aquelas cujo objetivo é estender a lógica clássica, certo? Ou seja, eu tenho aqui, como, por exemplo, a lógica do tempo. Então, a lógica do tempo ela vai acrescentar os operadores temporais à lógica clássica. Então, eu estou complementando a lógica clássica, estou estendendo a lógica clássica, certo? Ao passo que as lógicas alternativas, elas, como ele diz aqui, o objetivo dela é substituir a lógica clássica. Então, no caso de uma lógica alternativa, eu estaria apresentando uma alternativa à lógica clássica. Eu estou dizendo assim, não, eu não vou trabalhar com você, né, eu vou criar aqui um outro sistema lógico e que esse sistema lógico, ele me atende melhor do que você, lógica clássica. Seria mais ou menos isso, certo? Entendido? Bom, ele apenas chama a atenção para a gente o seguinte, ó, essa divisão é naturalmente bastante artificial e mesmo incorreta, pois, como veremos, podemos ter lógicas que acrescentam coisas à lógica clássica, por um lado, e enquanto, por outro, excluem alguns princípios. Mas essa divisão, ela é didaticamente, ela vai servir como ponto de partida. Tá certo? Então, essa é uma divisão que o próprio professor César coloca para a gente como sendo mera divisão didática, né? Então, numa discussão mais aprofundada, a coisa não é bem assim, lógica complementar e lógica alternativa, assim, tão divididozinho, tá certo? Bom, e aí, ele coloca aqui para a gente o seguinte, ó, as lógicas complementares, elas também são chamadas de lógicas ampliadas, ou extraclasses. Elas consideram que a lógica clássica está correta dentro dos seus limites, mas que muitas coisas foram deixadas de fora, coisas que seria preciso considerar também. Então, é uma outra maneira de nós abordarmos as chamadas lógicas complementares, certo? Então, a lógica complementar, ela percebe que a lógica clássica ela é correta, ela é completa, né? Porém, dentro de um limite, certo? E a gente viu, por exemplo, no caso do tempo, né? Essas lógicas não alcançam as noções temporais. E aí foi algo que ficou de fora, tá certo? Entendido? Bom, uma outra maneira de estender a lógica, né, seria o quê? Seria a adição de novos operadores, certo? Ok? Só que aí ele diz o seguinte aqui: novos operadores consistem em eliminar a restrição de que a lógica deve se ocupar apenas de sentenças declarativas, ou, de forma equivalente, de que apenas sentenças declarativas são passíveis de formalização, certo? Entendido? Então, o que a gente fez? A gente colocou os operadores temporais, certo? A gente adicionou os operadores temporais, que era o operador de passado e de futuro. O que a gente fez com isso? A gente começou a trabalhar também com sentenças que não são necessariamente somente sentenças proposicionais, como só tem valor verdade, vê o falso, ou seja, a gente já começa a trabalhar com a noção de tempo, ok? Então, só que aí tem um porém, né? É importante a gente compreender bem que nós temos operadores intencionais, que no caso, os operadores P e F, que a gente acabou de ver, são operadores intencionais, ou seja, eu adiciono uma intenção, né? Eu tenho a intenção de lidar com o tempo passado ou com o tempo futuro. E outra coisa bem diferente são as funções de verdade. Por que é importante a gente debater isso?
Porque alguns de vocês podem estar pensando assim, professor, e se eu adicionasse mais funções de verdade, mais operadores funcionais, eu estaria estendendo a lógica proposicional? Eu estaria criando uma lógica não clássica? Não, não estaria, certo? Porque, veja bem, vocês viram que nós estudamos um negócio chamado conjunto de conectivos completo. Quando a gente estudou isso aí, nós vimos que é possível, né, nós trabalharmos apenas com dois operadores, no caso, um operador de negação e um operador da adjunção, que no caso, uma condicional, ela pode ser representada através de uma disjunção, em que um dos disjuntivos está negado, né, no caso, o disjuntivo que representa o antecedente da condicional, e o outro disjuntivo que representa o consequente da condicional, certo? Então, de uma certa maneira, a gente viu que operadores como o operador da condicional, ele é uma abreviação, certo? Então, no que é possível de funções de verdade já foi feito. Então, não tem mais. Se você criar uma nova função de verdade, um novo operador lógico, você simplesmente vai estar criando alguma abreviação de algo que já existe, já está coberto. Você não está estendendo nada. Correto? Bom, deixa eu... Agora sim, a gente vai entrar na nossa bendita lógica modal alética, certo? Vou ver aqui se tem alguma coisa interessante para comentar com vocês do livro do professor. Não, meus queridos. Então, vamos lá. Agora sim, chegamos, finalmente, já no apagar das luzes da aula também. Por isso que eu dizia que não ia dar tempo de chegar nos mundos possíveis hoje, né? Certo? Mas eu estou feliz com essa aula que eu estou dando para vocês, porque ela realmente complementa a aula do semestre passado, está lá gravada, complementa bastante a videoaula de pré-aula, certo? E outra, eu estou usando um outro autor. Então, num vídeo numa aula anterior, eu utilizei o professor Desidério, agora estou utilizando o professor César, e assim a gente ganha, todo mundo ganha com isso. Beleza? Gente, vamos lá. Lógica modal alética, né? Então, a definição, né, de lógica modal alética, segundo o professor César Mortari, é o seguinte: é aquela que se ocupa dos conceitos de necessidade e possibilidade. Pronto. Então, se alguém perguntar para você, Emerson, o que é lógica modal alética? Aí você, Emerson, vai dizer, olha, é aquela lógica que cuida, né, que se ocupa, melhor, dos conceitos de necessidade e possibilidade. E aí, muito provavelmente, a pessoa vai te perguntar, sim, mas o que é necessidade, o que é possibilidade? E você, como está prestando atenção a essa aula, né, meu caro Emerson, meus caros Madison, Giovanni, etc e tal, né, vão dizer o seguinte, né, a necessidade, né, e a possibilidade estão relacionadas com a questão da verdade. Calma que já vocês vão entender melhor isso daqui. Bom, mas essa lógica modal alética, como é que ela surgiu, né? É interessante a história que o professor César conta aqui para a gente, né? Ele diz o seguinte, que a lógica modal, ela já existia desde a época do Aristóteles. Então, Aristóteles já tinha pensado em lógica de modalidades. Ah, peraí, professor, mas você disse que o Aristóteles, ele constituiu os fundamentos da lógica clássica e tal, e também da lógica não clássica. Pasmem, isso é verdade. Então, Aristóteles já naquela época ele lidava ele já tinha digamos assim, alguns estudos de lógica modal. Então, como o professor César diz assim, a lógica modal é, por assim dizer, a mais antiga entre as lógicas não clássicas, certo? Já Aristóteles e seu sucessor Teofrasto haviam se ocupado de conceitos modais, beleza? Bom, só que aí vamos dar um salto aqui na história e vamos agora para o século XX, né? Então, o Aristóteles, juntamente com outros filósofos e tal, mas aí vamos saltar aqui para o século XX, que dois importantes luminares, Clarence e Lewis, em 1918, e Ruth Barkham Marcos, em 1946, né, modernizaram a coisa, certo? Então, Lewis lidou com a lógica modal proposicional
e Ruth Barcan Martos sobre o cálculo modal de predicados, assunto que a gente vai ver posteriormente. Bom, ele diz aqui, a motivação original de Lewis não era investigar noções de necessidade e possibilidade. Olha só como é interessante. O camarada, ele, inicialmente, a preocupação dele não era com a necessidade, com a possibilidade. A investigação dele, a pesquisa dele, era em cima de outra coisa, de outro ponto que deixava uma certa, como é que se diz? Um certo incômodo. E eu acredito que alguns de vocês, quando estudou lógica a primeira vez, devem ter se deparado com esse incômodo, que é a tal da implicação material, que é a história do φ, então, psi, né? Eu sei que toda vez que eu vou explicar o conectivo da condicional e dizer que isso daqui é verdadeiro, né? Se φ é falso e psi é falso também, isso causa um certo espanto no pessoal. Da mesma forma que isso é verdadeiro se o psi for verdadeiro ou se for falso, desde que o φ seja falso também, certo? Então, essa é a chamada implicação material. O que acontece? Lewis estava incomodado com isso, aí disse, não, peraí, deve existir uma maneira, né, de deixar isso aqui mais, digamos assim, mais rígido, né, uma coisa mais, não tão absurda, ok? Aí ele diz aqui, ó, a implicação material tem alguns problemas que são conhecidos como paradoxos da implicação, certo? O que são esses, ainda que esses não sejam propriamente dito paradoxos, mas sim resultados anti-intuitivos. Pronto, é o que eu acho interessante nessa expressão, é isso, resultados não intuitivos, certo? Porque, intuitivamente falando, né, se você olha para uma implicação material, aceitar que se ambas as proposições forem falsas, essa implicação material é verdadeira, isso é contra-intuitivo. Né? É um negócio assim meio difícil da gente aceitar. Vocês concordam comigo? Né? Então, alguns pontos que Lewis achava problemático era justamente esses três esquemas de fórmulas. Né? Então, nesse primeiro esquema de fórmula, ele diz o seguinte, ó, essa proporção é verdadeira, né? Ela é verdadeira por qualquer proposição, como diz aqui, ó. A primeira das fórmulas diz que uma proposição é verdadeira implicada por qualquer proposição. Então, isso daqui vai ser verdade, seja psi verdade, seja φ verdade também. A segunda é uma proposição falsa, aliás, aqui é uma proposição falsa, ó. Veja bem, quando eu disse para vocês, quando eu tenho uma negação de φ, eu estou negando uma determinada proposição, então eu estou assumindo que essa proposição é falsa, certo? Então, estou dizendo que uma proposição ela é falsa, né? Ela implica, né, em verdade, pouco importando essa outra implicação aqui, como ele disse aqui, ó. Uma proposição falsa implica qualquer proposição, ou seja, que é justamente o que a gente acabou de falar quando nós apresentamos o conectivo da condicional. Então, quando eu digo para você que se φ é falso e psi pode ser verdadeiro ou falso, essa condicional vai ser verdadeira, é justamente isso que eu estou dizendo aqui, certo? Ou seja, uma proposição falsa implica uma proposição verdadeira qualquer, ou φ verdadeiro ou psi verdadeiro também, tudo isso aqui vai dar verdadeiro. E por fim, né, dadas duas proposições quaisquer, né, ou seja, dadas duas proposições φ ou psi, a primeira implica a segunda, ó, primeira proposição implica na segunda, ou a segunda implica na primeira, certo? Então, essas três sentenças, né, incomodavam bastante Lewis, ok? E aí a gente vai partir agora para um exemplo, né, para deixar mais claro ainda para vocês o quanto a implicação material é algo incômodo, né? Vamos supor que φ simboliza a expressão Beethoven era italiano e que psi simboliza a expressão a lua é feita de queijo. Ora, essa implicação aqui, certo? Essa implicação aqui, ela equivale a dizer que não é verdade que Beethoven é italiano e a lua não é feita de queijo, né? Então veja aqui que está a negação, certo? Ou como o professor César coloca aqui, ó. A ideia de Lewis foi a seguinte:
ainda que não aconteça que Beethoven seja italiano e a Lua não seja feita de queijo, não seria possível que Beethoven fosse italiano, a Lua, claro, continuando a não ser feita de queijo, né? Ok? Então, como é possível que aconteça que o antecedente seja verdadeiro e o consequente falso? Não podemos dizer que Beethoven é italiano implica a Lua feita de queijo, certo? Seria isso daqui. Bom, é aí que surge a ideia de quê? Da implicação estrita, certo? Então, essa ideia da implicação estrita foi a saída que Lewis encontrou para mostrar uma implicação muito mais, digamos assim, muito menos contraintuitiva, né? Que a gente sabe que na implicação existe aqui a ideia de que se o antecedente é falso, pouco importa o valor do consequente, essa implicação vai ser verdadeira. E isso é uma ideia altamente contraintuitiva. Bom, voltemos aqui para a ideia da implicação estrita, que aí a gente já entra, né, dentro do contexto da lógica modal. Então, a implicação estrita, que é simbolizada, né, por esse, parece um anzol, né, ela diz o seguinte: Φ implica estritamente psi, se e somente se, não é possível, lembre-se lá do vídeo de pré-aula, que esse diamantezinho, né, esse losango, é o meu operador de possibilidade. Então, não é possível, possibilidade, que φ seja verdadeiro e não e psi seja falso, certo? Então, aqui é que, digamos assim, nasceu, né, essa ideia mais moderna do tratamento da necessidade e da possibilidade, que é característico da lógica modal alética, certo? Bom, então, para a gente concluir aqui, é importante lembrar que esse quadradinho é o nosso operador de necessidade, então ele é um operador intencional, certo? Ele não é um operador funcional. Lembre-se bem, a funcionalidade, ela se restringe aqui aos nossos operadores verofuncionais, negação, conjunção, disjunção, todos aqueles que vêm da lógica proposicional. Um operador como esse, né, ele é um operador intencional, como a gente acabou de ver anteriormente, certo? Entendido? Vamos só voltar aqui para ver se vocês recordam. A discussão sobre os operadores intencionais. Uma coisa é operador intencional, outra coisa são funções de verdade. Então, o conectivo, o operador, esse conectivo, o operador, ele é um operador intencional, ele simboliza, né? Diz que é necessário que φ seja verdadeiro, então veja que φ aqui não está negado, então significa que φ é verdadeiro. Então, é necessário que φ seja verdadeiro. E esse outro operador, a sua semântica diz que é possível que φ seja verdadeiro, certo? Lá no vídeo de pré-aula, vocês viram bem explicado essas noções de necessidade e possibilidade, certo? Então, não há necessidade de repetir aqui, porque vocês já viram, beleza? Então, diante disso, o que acontece? Acontece que se faz necessário fazer uma alteração na definição de fórmula que a gente herda tanto da definição de fórmula da lógica de predicados como a definição de fórmula da lógica proposicional. Nós vamos pegar aquelas definições e vamos simplesmente adicionar essa outra, digamos assim, essa outra cláusula. Ora, se φ é uma fórmula, então é possível que φ aliás, é necessário que φ e é possível que φ também são fórmulas, certo? Então, não esqueçam, né, que φ e psi, que φ, né, nesse caso aqui, simboliza uma fórmula qualquer, uma estrutura de fórmula. Bom, vamos aqui agora para uns exemplos, e esses exemplos vão ficar bem interessantes para vocês compreender bem como é que a gente trabalha. Eu tenho aqui uma sentença, né? A sentença diz assim: é possível que chova e é possível que faça frio. Vamos imaginar que C é o nosso símbolo para chuva e F é o nosso símbolo para faça frio. Certo? Como é que eu representaria essa sentença utilizando os meus operadores, né,
intencionais, né, meus conectivos intencionais da lógica modal, como é que ficaria isso? Então, simplesmente assim, ó, que é possível que chova e é possível que faça frio, certo? Opa, dei um F aqui mais bonitinho. Ok? Então, vejam que basta eu colocar esses dois operadores, eu já consegui representar bem a noção de possibilidade, certo? Vamos aqui para o outro exemplo. Necessariamente, se neva, então faz frio. Vamos dizer que neva é N, faz frio é F, né? Então, como é que eu representaria isso daqui? Da seguinte maneira. Se neva, então faz frio. Beleza? Então, aqui temos a nossa representaçãozinha. Vamos a um outro exemplo. Miau, que é um gato, né? O gato, deve ser o gato do professor César, é necessariamente um gato, mas é contingente que ele seja preto. Então, veja bem, ó. Miau é necessariamente um gato, mas é contingente que ele seja preto. Então, não, é impossível que Miau não seja um gato, correto? Mas pode ser que ele seja preto. Como é que a gente vai representar isso? Aqui a gente já vai utilizar o predicado G, que vai simbolizar é um gato, né, a propriedade de ser um gato, e o predicado P, que vai simbolizar a propriedade de ser preto. E vamos utilizar também uma constante M, que vai representar o nosso amigo Miau, ok? Então, como é que vai ficar essa sentença aqui? Necessariamente, Miau é um gato, né? GM, e ó, esse I aqui é o mas. É contingente, a contingência é o nosso operador de possibilidade, né? Que Miau seja preto e, né? Que ele e é impossível, né? Ou não, que ele não seja. Peraí, meu Deus do céu, que dá horrível. Necessariamente que ele. Peraí. Miau é necessariamente um gato, mas é contingente que ele seja preto. Ou seja, não é necessário que Miau seja preto. Ok? Então aqui já está uma sentença um pouco mais complexa. Certo? Bom, mais uma. Não é possível que exista um gato que não é um gato. Esse daqui está bem interessante. Ó. Não é possível. Então eu estou negando a possibilidade. Certo? Então, não é possível que exista. Então aqui eu tenho a conectividade da quantificador existencial. Não é possível que x, né? Que esse, não é possível existir um x tal que esse x é um gato, né? E esse x não é um gato. Seria mais ou menos isso aqui. Mais ou menos não, é isso aqui. Certo? Então vejam bem, não é possível que exista um gato que não é um gato. Deu para entender aí? Então, é meio que ferir o princípio da identidade, certo? Bom, necessariamente todo gato é preto. Então, isso daqui seria o quê? Necessariamente é o conectivo quadradinho, todo, né? Eu tenho aqui o todo, para todo x. Se x é um gato e x é preto, né? Então, x é preto. Seria a forma, né, de representar essa sentença, né, essa sentença aqui, através de uma expressão da lógica modal. Ok? Entendido aí? Bom, gente, então, para a nossa próxima aula, né, mundos possíveis, já são meio-dia, como eu imaginava, não ia dar tempo realmente nós chegarmos à lógica modal, aliás, à explicação sobre os mundos possíveis. Eu até prefiro deixar para a próxima aula mesmo,
que é uma explicaçãozinha bastante sutil, precisa de um bom tempo, então, próxima aula a gente vai abordar de cara logo a questão dos mundos possíveis, e logo em seguida, como é que a gente verifica a validade de argumentos na lógica modal alética, tá certo? Então, quero mais uma vez agradecer a atenção de todos, desejar a todos uma boa semana. Ao longo da semana eu vou divulgar mais uma prévia das notas de vocês, e fiquem ligados aí com relação aos informes da universidade, tá certo? Vou encerrar aqui a gravação. Quem ainda não tiver registrado a presença tem alguns segundos para registrar. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3.